Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio. O negócio de leite é o negócio mais importante para o semiárido brasileiro, para o semiárido nordestino, que gera maior renda, que gera maior impacto social. E eu estou aqui, o agroatimista, conversando com Luiz Girão, senador da República, deputado federal e um dos maiores protagonistas da pecuária leiteira brasileira e que tornou o Ceará referência nacional, tendo hoje uma indústria que é a quinta maior do país a partir desse seu trabalho. Luizinho, o Ceará deve muito a você, deve muito ao seu trabalho e eu queria ouvir de você um pouco dessa história. Como é que nós chegamos até aqui nessa pecuária de leite, esse trabalho que uniu produção e indústria? Ouvinte da Otimista, eu já tinha feito uma jura comigo mesmo que nunca mais ia responder sobre o meu passado. Até porque eu tenho muito futuro ainda, certo? Vamos conversar muito sobre o meu futuro, que eu ainda estou pensando que tem muita coisa pela frente. Esse passado é bom, existiu, foi importante, mas é passado. Essa de ter sido político, deputado, ter sido suplente senador, é tudo coisa bacana. Foi muito importante para a minha vida e, modéstia à parte, foi importante para o Ceará, porque nós éramos uma célula nordestina dentro daquele congresso, principalmente da Comissão de Agricultura, que praticamente não tem cearense, pelo menos nordestino, mas cearense lá. E dizer para você que aquilo foi uma época da vida, certo? Quando nós fomos descobrindo tecnologia e aplicando tecnologia da indústria, conseguimos realmente sobrepujar todas as outras, ser a maior indústria do Ceará. O nosso grupo chegou a ter 12 indústrias no Ceará, mas as coisas do Brasil, as turbulências, o plano real e não sei o quê, nós sabíamos que a situação não ia, o setor não ia suportar, nossos companheiros todos quebraram, a gente escapou, como eu sempre digo, mas com a banda morta. Tivemos que vender o negócio a Parmalat, é como se tivesse arrancado do nosso ventre um filho, certo? E eu fiquei praticamente sem nada. Você diz, a divindade, a providência divina nos deu condição de reaver, a gente trouxe de volta, e aí já trouxe de volta, já 8 anos depois, já tínhamos visitado muita coisa do mundo, e já aplicamos tecnologia, e principalmente nós aplicamos de recebemos de volta aquilo que nós tínhamos investido nos nossos filhos. Eu tive uma mulher extraordinária, que simplesmente resolveu criar o filho para o mundo, não resolveu criar o filho para ela, mandou para estudar fora, bons assessores, estudou muito, e aí que ele já veio com capacidade gerencial e administrativa, e o sucesso da Betânia atual, que não é mais nem Betânia, hoje chama-se Alvoar, não tem mais nada a ver comigo, para o pessoal não pensar que tem. É claro que tem a minha torcida, porque quem torce um time não quer saber quem é o técnico, nem quem é o jogador, ele torce o time dele. E a Betânia vai ser e será sempre meu time. E aí, quem é que não vai torcer no time se sabe que o filho é quem está conduzindo? Então, matou aí tudo que foi feito no leite, certo? Foi feito aplicando tecnologia e inovação. É o que eu sempre digo. Não existe negócio que se desenvolva sem aplicar inovação, sem aplicar tecnologia e sem descobrir novos conhecimentos. O Bruno, o que é que ele fez? Ele alavancou isso, ele deu turbina nesse negócio. E a Betânia é hoje uma empresa que eu sempre disse. É a quinta maior do estado e é uma empresa que aumentou 150, 200 KU, né? E hoje a Betânia está bem. Vamos matar a Betânia agora, porque é passado, e vamos falar do nosso trabalho aqui hoje, que é fazer... Mas eu queria falar só sobre isso, porque eu acho interessante esse coração de jovem. Isso serve para os jovens que estão nos escutando, né? A velhice é quando você vive do passado. Ser jovem é quando você tem um coração ainda apaixonado para construir o futuro. Mas uma árvore não existe sem raiz. Quando nós vemos hoje o que aconteceu, é importante nós valorizarmos a história e as dificuldades e os desafios que foram superados, não paralisou ali, né? Então, Luizinho, a sociedade precisa saber que as coisas são construídas. Se tem uma árvore verde e gerando fruto, é porque um dia alguém plantou. E essa raiz gerou os frutos. O negócio de leite no Ceará não existiria na pujança que tem hoje sem esse seu trabalho. Quer seja como político, quer seja como empresário, mas, acima de tudo, um apaixonado pelo meio rural. O Federal do Sertão era seu slogan, né, como deputado federal. Mas isso, você não ficou dependente de cargos para poder continuar esse trabalho, eu diria, obstinado, de poder
transformar o campo e ter hoje orgulho. Eu acho muito bonito quando eu vejo você feliz por ver a vida transformada e as pessoas se sustentando no campo porque estão usando tecnologia e produtividade. Mas mudando a pegada, você ia falar sobre o futuro, com você. Pois é, hoje nós simplesmente estamos fazendo aqui, na Flor da Serra, o que foi feito na Betânia há 30 anos atrás, certo? Injetando tecnologia. O trabalho que foi feito aqui também contou com uma boa vontade. E o estudo do Davi, meu filho mais novo, e que ele foi também buscar a informação, fez curso, estudou e foi trabalhar na área de pecuária moderna. Porque nós já fomos aqui na Flor da Serra o maior produtor de leite a pasto do Brasil. Hoje nós somos o 18º produtor de leite, mas nós vamos ser de novo aqui para o Ceará o primeiro, não tem dúvida. Nós mudamos todo o processo, passamos a dar mais conforto aos animais, passamos a dar mais genética para esses animais e, com certeza, em pouco tempo, nós vamos ter animais aqui com média de 40 quilos de leite e sendo a melhor propriedade de leite do Nordeste. Então, Luizinho, nesse futuro da agropecuária e do negócio de leite, o que é que os desafios para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, na visão de quem está acompanhando o campo, de quem está vendo e vivendo essa experiência aqui na Flor da Serra? Olha, eu acho que hoje precisa exclusivamente fazer o que nós já estamos fazendo. Zusa, Raimundo Reis, o pessoal da Federação da Agricultura, Milk e tal, que é mostrar o que está acontecendo para que o pequeno produtor possa copiar, transferir essa tecnologia pela inveja e copiar o que está sendo feito, que não é difícil. E é muito mais fácil você criar gado preso do que criar gado solto. O que é que está sendo feito com isso? Agora, o que é que a gente precisa? O que é que o Estado precisa? É a compreensão dos fomentadores de crédito, os bancos de desenvolvimento, as cooperativas, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, para que eles realmente coloquem o crédito daquele que tem vontade e condição de produzir, e não só daqueles que já têm patrimônio, porque como o nosso sistema de crédito é muito patrimonialista, o que é que acontece? Só se dá crédito a quem já tem a garantia. Quem tem garantia só quer crédito para crescer, quem tem garantia só quer crédito para crescer. Eu quero saber, é crédito para fazer. Isso é que precisa. Um crédito maior, mais seguro, e aí com segurança para que o cara possa produzir e daí poder amanhã dar garantia. Eu acho que esse é o grande problema hoje, é você ter condição de garantia. Eu soube que o Piauí está fazendo isso. O Piauí está fazendo um trabalho lá com o governo do Estado dentro, criando um fundo de crédito, para, em vez de 2, fazer 100 freestyle, 100 composto bar. E aí o Ceará precisa fazer isso. Vou procurar vender essa ideia para que o governo compre um pouco, não é fazendo, é animando esse processo. O governo precisa animar esse processo. Quantos processos já foram animados pelo governo do Ceará que deram certo? Se você vê aquela coisa da indústria, desde Celso Furtado, que se sabia, precisava do incentivo, certo? E agora precisa esse incentivo público de alimentar essa vontade, fornecendo crédito e fornecendo a assistência técnica e o apoio do SEBRAE, de tudo, para que a gente possa realmente pegar o Ceará e transformá-lo no maior produtor de leite do Nordeste, passando a Bahia. Porque nós já estamos aí, nosso leite é muito mais seguro, já provou que é muito mais seguro do que os outros estados. Porque na seca grande aqui, nós fizemos foi aumentar a produção. Pois é, esse é um ponto importante, né? O Ceará, na contra-estação, produziu mais leite do que do próprio inverno. E nós éramos 1% da produção nacional, passamos a ser 2,2% da produção nacional. Então, isso mostra o resultado desse trabalho. E nós vamos aqui encerrando esse bloco com o Luizinho. Muito obrigado, Luizinho, por estar aqui conosco e poder iluminar essas questões. Esse é um ponto importante, um crédito adequado para financiar a modernização da pecuária leiteira.
O agroatimista visita hoje aqui a Fazenda São Francisco, o seu Moisés, que é um produtor referência na região, um amigo que eu conheço de longa data. Tive a oportunidade já de ver toda essa evolução e hoje, com seus filhos, ele toca uma fazenda moderna. Aqui é um compost barn, o segundo compost aqui da região do Vale do Jaguaribe, de Limoeiro do Norte. E é muito importante a gente ouvir do seu Moisés, que fez uma evolução tecnológica ao longo do tempo. Quais são os benefícios que o compost barn tem gerado para um produtor como o senhor? Bom dia, Carlos. É um prazer receber vocês aqui. Conheci você quando era secretário da Agricultura. Tenho a honra de receber hoje. Fico feliz. Carlos, o compost trouxe muita inovação para a gente. O gado, a reprodução é outra. O leite é constante. Não tem problema de quebra de leite no período do inverno. Então, se eu aconselho, queria muito que todo produtor tivesse condições de botar um compost, nem que seja pequeno, porque eu sou muito adepto à tecnologia. Eu acho que hoje, no mundo que nós vivemos, o produtor que não partir um pouco para a tecnologia, nem que não vá para um composto bar que nem esse, mas faça um que gado. O gado, ele quer bem-estar, é que nem nós humanos. Todo mundo acha bom estar no ar-condicionado. As vacas acham bom estar nesse vento, cara. É uma realidade que a gente está vendo todo dia. E muito gratificante ver o gado tá aí, um gado saudável, de pelo limpo, não tem vaca batendo, não tem nada. Isso é que nos deixa um produtor satisfeito ver o seu rebanho. Essa vaca é meio sangue, é 7/8, um holandês? Essa vaca é um 3/4, passando para 7/8 de holandês. Essa é uma boa discussão, porque nós temos a Girolanda, que virou raça, os animais maiores, que também necessitam de mais alimento, e o holandês, que é uma raça do mundo inteiro, de genética elevada, com alta produtividade. É importante ver aqui, o gado já tem um perfil bem holandês na Fazenda São Francisco, né, do seu Moisés. Isso foi uma opção? Vocês tinham Girolanda e foram mudando para holandês? Sim, nós começamos, a nossa base foi Girolanda. Nós ainda temos aqui no composto vaca meio sangue. Sim. Um gado muito bom, um gado excelente, que aguenta o desafio. E muito leite. O problema do gado meio sangue, o Girolanda, é quando dá com 4, 5 meses, que está prenha confirmada, ela já quer diminuir o leite. E o holandês não, o leite, a persistência para dar leite é da raça mesmo, holandesa. Mas que o Girolanda é um gado fantástico, que aguenta qualquer desafio para o Nordeste. Sim. Para que vocês possam ter uma ideia do que é essa diferença, por exemplo, um produtor como o seu Moisés, antes do compost, deve produzir 5, quando muito, 6 mil litros por vaca ano. Aqui ele ganha uma chance de produzir acima de 9 mil litros por vaca ano. Né? Então, essa combinação de genética, nutrição e ambiente gera impacto no campo. Mas reduziu o custo, seu Moisés? Reduziu sim, Carlos, reduziu, porque o gado aumentou a produção. O dia desse nós estava com a média geral da fazenda aqui, chegava a 32. Com o mesmo gado que comia naquela pista ali, no sol, que chegava a média de 22. Então você tira o que é o composto. E a reprodução, essa aí nem se fala. Fica uma reprodução de ponta mesmo. As vacas, primeiro cio, em geral, estão emprenhando. Que é onde está um gargalo muito grande, é quando a vaca estica muito o intervalo de parto. Aí vai para o vermelho. Ela, na ficha dela, já leva uma cruz vermelha, Sim. né? E hoje, para um produtor iniciar um compost, quais são assim 3 conselhos que o senhor daria? E fala um pouco do investimento. Quanto seria o investimento para 50 vacas? Um composto para 50 vacas deve sair na média hoje de uns 400 mil a 500 mil reais. Mas, Carlos, os 3 principais pilares para você ter uma vacaria, falar em uma vacaria. Primeiro é o volumoso, você não pode estar comprando volumoso. Segundo é o bem-estar e uma reprodução de qualidade, que é o que eu sempre tenho brigado, ver por que o governo não bota uns veterinários dando assistência aos pequenos produtores. Porque intervalo de parto, quando estica, tem vaca que a gente tem que estar é 2 cruzes vermelhas. Então eu quero agradecer muito, seu Moisés, aqui a atenção de nos receber. Né? Foi uma alegria para o agroatimista conversar com o senhor e a mim pessoalmente, que lhe tenho como um bom amigo.
Eu que agradeço a visita de vocês, da Rejane, pessoa que eu admiro muito, muito simples. E você é uma pessoa que a gente não tem nem o que dizer para você. Você é uma pessoa que gosta muito do homem do campo. Eu tenho uma frase aí que o nosso amigo Amilcar diz, e você concorda? Produtor rural para ele não tem tamanho, todos são produtores rurais. Então eu acho que isso é um negócio interessante. E a gente fica feliz, eu fico muito feliz. Hoje, Carlos, tem muita gente vindo por trás do produtor rural, saber como é que está. Que antes, você sabe como era que o produtor rural era tratado, né? Dizia, quantas vezes eu chegava em banca e dizia, não, esse matuto aí, bota outro na frente, isso é um matuto, pô. E hoje não, graças a Deus, chega no banco, ô rapaz, vem pra cá, chega aqui, o que é... Só que a gente ainda precisa mais de mais políticas públicas, porque no Vamos futuro conversar do no país... próximo bloco sobre políticas públicas. O Agrootimista está aqui visitando a Fazenda São Francisco com o seu Moisés. Eu sou Carlos Matos. Visitamos a sua fazenda, uma empresa familiar, mas de muito resultado e referência na produção de leite no Ceará. Mas o seu Moisés tem uma experiência muito grande para a gente conversar sobre os desafios do Vale de Jaguaribe, dos produtores. Seu Moisés, a gente falava um pouco sobre políticas públicas. Quais são as deficiências que o senhor sente hoje em políticas públicas? Meu amigo, a gente como produtor rural e vê os exemplos dos grandes centros produtores como Goiás, Minas, lá a assistência técnica chega junto com o produtor rural. Então isso não é dinheiro de governo, nós temos que ter uns técnicos bem gabaritados, veterinários, agrônomos, que nos venham dar um suporte de conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento hoje com muitas pragas, muitas doenças que tem no rebanho, as pragas nas lavouras. E a gente sabe o quê? A gente sabe produzir, mas para detectar uma doença numa lavoura, Carlos, eu tive uma experiência com um programa por nome Prospera. Sim, da Corteva. O que eu aprendi com aquele programa de você chegar num pé de milho, eu não chamo mais folha, é V3 ou V4, Sim. Arranco o pé e vou olhar como é que está o desenvolvimento de raiz, se tem alguma praga na raiz. E são poucos produtores que querem fazer isso, porque não temos assistência técnica para explicar. Esse é um ponto importante, porque sempre se separou a assistência técnica de pecuária da agricultura. Então, nunca se imaginou a cadeia toda. Não dá para produzir leite de baixo custo se não tiver uma boa agricultura por trás. Com certeza. O Sul já assimilou isso, não tem dificuldade, mas é muito diferente de você... Um veterinário não sabe ensinar sobre agricultura. Não. Então tem que ter um suporte na agricultura para que a pecuária... Isso é uma coisa interessante que o senhor coloca. E hoje, tem alguma instituição que dá essa assistência? Olha, nós temos uma instituição aí que você conhece, a Emates, que eu tenho pena. A Emates tem uns grandes técnicos, mas que não dá conta do estado todo. Ela já deu uma assistência técnica muito voltada para o homem do campo, mas política pública parece que trava eles. Então, você olha, cara, para você produzir uma vaca boa de leite, a gente tem que tratar a bezerrinha na barriga da mãe. Para você ter uma boa produtividade de silagem no campo, você tem que começar a tratar da plantinha na hora que ela germina. Porque você tem que chegar com o alimento que ela precisa, dar alimento na boquinha dela da raiz, que é para ela lhe dar uma produtividade boa de 40 toneladas por hectare, e muito boa para fazer a vaca dar leite. Então você tem que estar por dentro de tudo isso. Como é que o senhor vê os jovens e os novos... Tem novos produtores entrando no setor aqui na região? Carlos, eu não vejo nenhum novo. Não. Não vejo. Eu queria ter muito. Só vejo meus 2 filhos.
Mas queria ver, tem um que também tem ali o da queijaria Dona Vita, você deve conhecer, o Marcelo do Saquinho. Sim. Rapaz novo, muito dedicado. Mas eu acho que era para ter mais jovens saindo da faculdade e ficando com seus pais. Eu não sei se nós, produtores rurais da minha idade, somos meio bruto, meio carrasco, não acreditam nos novos, mas eu acho que se eles não acreditarem, estão errados. Porque tem essa questão de tradição de família, mas também pensou que produção de leite, agropecuária era uma coisa do atraso, só para quem era do campo, que já tinha tradição. Mas a tecnologia mudou tanto. O senhor é um agricultor, um pecuarista, um dono de fazenda com uma visão de tecnologia, mas a maioria não é. Então, às vezes, um jovem que foi formado no IFCS, se ele foi apoiado, se ele tiver acesso a crédito, se ele tiver condições de ser apoiado, ele pode sim montar um negócio novo. Mas o senhor está dizendo que não está vendo nem esses jovens acreditar no campo? Tô não, Carlos, porque essa lida diária de vaca de leite é constante. É sábado, domingo, dia santo, feriado. E se você pensar de enganar uma vaca, ela já lhe enganou, porque ela mexe logo no bolso, ela vai na ferida do bolso do cara. Então, se o jovem, e o cara que o pai não incentivar bem direitinho, o pai tem que incentivar o filho a ficar junto com ele. Dê a oportunidade, não é você entregar tudo, não. Você fica com ele debaixo da rédea, não afrouxa o cabresto todo. E vai vendo, vai ensinando ele a produzir. Porque o pai e filho trabalhando junto e com a força divina, o cara vão para qualquer canto. O senhor fez um investimento grande aqui no sistema de produção, no compost. A expectativa era de que esse investimento se pagasse em quanto tempo? Carlos, a nossa meta era para eles pagar em 5 anos. Mas vai se pagar antes, talvez em 3 anos e meio, 4, a gente teve liquidando e vamos partir para outro composto. Sim. Porque o conforto que a gente deu às vacas, o negócio está completamente diferente. A reprodução, nem se fala, está lá em cima a reprodução. O ambiente das vacas. O trabalhador não se queixa mais, só tem um trabalhador. Mas ele nem se molhar, leva mais nem chuva. Quando ele abre o portão, vaca é tão sabida, que abre o portão na hora da ordenha, ela sai de uma em uma atrás uma da outra. Então, se... O que o senhor acha que vai acontecer com o pecuarista que não se modernizar e não for para esse modelo? O que vai acontecer com ele? Ele vai sair do ramo. Então, o cara que permanecer lá no sequeiro, que não queira saber de leite, tira um leitinho ali que o Luiz Girão chama do safrista. Então, vocês vão ver bem, porque ele vai viver dos garrotes. Sim. Não é do leite. Sim. Ele vive dos garrotes. Mas para viver de leite, que não tiver hoje, que não tiver vaca acima de 20, 22 litros de leite, com o preço da nossa silagem e do nosso volumoso, o nosso concentrado, a vaca não paga não, você tem que ter vaca de alta produção. Hoje o que é possível ganhar com o preço do leite atual? Quantos centavos dá para ganhar por litro de leite? Hoje com o preço que está o milho e o volumoso, você dá para... Nós aqui temos uma liquidez de 50 centavos por litro de leite só. Certo. 50 centavos. 50 centavos já pagando as prestações de investimento? Tudo. Certo. Tudo. Aí tem que tirar o dinheiro para pagar os funcionários, todas as despesas. Aí agora que a gente investe muito. Sim. O negócio está nos investimentos, né? Sim. Se a gente não investisse, eu estava de caminhoneta nova, mas eu prefiro aquele galpão do que ter uma caminhoneta aqui e as vacas lá no meio do sol. Então se deixa eu levar o sol, mas as vacas eu quero ver elas na sombra. É verdade. Samaria Rações, uma nova era, uma nova ideia, um jeito diferente de alimentar o seu negócio.